Boa tarde, turminha. Vamos a mais uma aula hoje? Então, hoje nós vamos usar aí o nosso livro interdisciplinar, que tem as matérias aí de ciências, história e geografia. Nós já demos início lá na escola, mas não tem problema, quem ainda não fez, pode estar fazendo, tá bom? Sem problema nenhum. Mas hoje nós vamos usar este livro e o caderno. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aí no caderno? Nós vamos fazer o cabeçalho, né, da escola, com a data de hoje, dia 12 de março. E vamos colocar nossa rotina. O que nós faremos hoje? A correção aí das páginas 11 e 15, que foi uma lição de casa passada desse livro. Ah, Pro, mas eu não fiz ainda. Não tem problema. Você pausa o vídeo, faça e depois continua assistindo o vídeo para corrigir sua lição, tá bom? E nós vamos, depois da correção, continuar aí no livro com o tema O Mundo que Queremos, aí nas páginas 16 e 17. Também, como rotina, né, nós temos aí que assistir o centro de mídias aí no aplicativo do celular, tá? Das 14 às 15h30. Não tem como eu assistir no celular, minha mãe tá usando o celular para trabalhar, ou eu não tenho. Você pode assistir na TV aberta, ou você pode assistir pela internet lá no YouTube, tá bom? O importante é que vocês acompanhem essas aulas, né? Conhecimento nunca é demais e é bom para a gente avançar aí na aprendizagem. Então, mais uma vez vou reforçar. Isso aqui é para copiar no caderno. Pause o vídeo, né? Aí você vai ter o seu tempo de copiar no caderno. Então, vamos lá. Então, lá na página 11, a gente estava falando sobre o meio ambiente, né? E o que acontece? A gente estava aprendendo lá no livro que tanto os animais quanto os seres humanos, eles deixam alguns vestígios, né, no ambiente em que vive. E aí a proposta da atividade era fazer o quê? Era ir até uma pracinha, ou pode ser no quintal da sua casa mesmo, poderia ir na prainha, aonde vocês puderem ir, contanto que tenha um responsável junto com vocês, para estar observando ali naquele ambiente vestígios deixados ou por animais, né, preferencialmente pelos animais, e também poderia ser que ali também houvesse vestígios deixados pelo humano. Então, eu dei aqui alguns exemplos do que poderia ser encontrado aí nessa pracinha, ou no quintal de vocês, ou lá na praia, tá? Então, o vestígio, né? Eu vou dar um exemplo aí, que poderia ter sido escrito aí no livro. Vocês poderiam ter encontrado um ninho. O local em que foi encontrado, foi na pracinha? Você vai escrever pracinha. Foi no quintal da minha casa. Vai escrever quintal da sua casa. E a qual ser vivo pertence esse ninho? Ao passarinho. E aqui eu dei vários exemplos. Olha lá, vestígio, a teia. Né? Encontrei a teia na pracinha enquanto estava caminhando. Qual animal que pertence? A aranha. Folha picada, né? Encontrei na pracinha. Qual o ser vivo que poderia ter picado esta folha? A lagarta ou a formiga, né? Vestígio, pegada. Eu encontrei uma pegada lá na pracinha. Poderia ser de um cachorro. Lá na praia, eu achei uma concha no local. Praia. A que ser vivo pertence, né? Essa concha? Ao molusco. Encontrei uma garrafinha, lá na pracinha. A qual ser vivo pertence esse vestígio? Ao humano.
tá bom? Uma sacolinha, por exemplo, que está jogada lá na pracinha, deveria estar jogada a garrafinha, a sacolinha? Não, né? Mas é um vestígio que está lá deixado pelo humano, tá bom? Então, quem não fez essa atividade pode estar fazendo. Depois manda a fotinho para a Pro. Vamos lá para a correção então aí da página 15. Na página 15, a gente conversou um pouco sobre os rios de planalto e os rios de planície. E nesta pergunta aqui, pergunta quais são as diferenças entre os rios de planalto e de planície. Antes dessas perguntas, tem um texto aonde se localiza as informações que estão sendo perguntadas aqui. Se você não fez, pausa o vídeo, leia esse texto que está antes dessas perguntas na página 15, responda, volta aqui no vídeo para ver se você acertou a resposta, tá bom? Então aqui pergunta, qual a diferença entre os rios? Então vamos lá. Os rios de planalto, eles possuem quedas d'água, ou seja, cachoeiras. E os rios de planície, eles correm em terrenos planos, ou seja, retos. Então, não tem essas cachoeiras. Então, essa é a diferença entre os dois. Depois se pergunta aqui, como podem ser utilizados os rios de planalto e os rios de planície? Então, como posso usar o rio de planalto e como eu posso usar o rio de planície? Então, os rios de planalto, eles podem ser usados para construir usinas hidrelétricas ou barragens para reter a água, né, para abastecimento da cidade. Os rios de planície, eles podem ser usados para navegação ou para pesca. Então, como eles não têm toda essa força que o Rio de Planalto tem para fazer as usinas hidrelétricas produzir energia, eles são usados geralmente para navegação, porque são mais calmos, e para pesca também. Então, como são utilizados os rios do lugar onde você vive, né? Então, aí na vila, no Japuí, né, no bairro, como são usados os rios aí? Então, uma das possibilidades que poderia ter de resposta, que são utilizados para pesca e para o lazer, né? Para brincar num dia quente, ensolarado, tá bom? Depois é só mandar a foto para Pro corrigir. Bom, vamos lá. O mundo que queremos. Então, aqui a gente vai continuar aí, né, no livro, na página 16. É preciso preservar os rios. A água é um elemento da natureza fundamental para os seres vivos. As águas dos rios representam uma parte muito pequena da água doce disponível no planeta. Por isso, devemos cuidar dos rios para garantir nosso abastecimento de água e também o das gerações futuras. Por quê? A maior parte da água encontrada no nosso planeta, ela é de água salgada, que são os nossos oceanos. Rios têm muito pouco comparado aí aos oceanos. Então, por isso que a gente tem que preservar muito para não poluir, né? Não jogar lixo. Então, a água poluída ou contaminada pode causar doenças e prejudicar animais e plantas, porque eles acabam ficando doentes ou morrendo, se for no caso os peixes. Assim, é preciso preservar a qualidade das águas dos rios. Atitude simples ajuda a preservar os rios. Conheça algumas delas. Então, vamos conhecer algumas atitudes que nós podemos ter para ajudar aí os nossos rios. Número 1, não jogar lixo nos rios, nem nas suas margens, pois ele possui
polui, né, a água e contribui para as inundações durante o período de chuvas. Então, se eu poluir o rio, ele vai acabar inundando nos dias de muita chuva. Número 2. Tratar o esgoto antes de lançá-lo nos rios, para evitar a contaminação das águas. Então, quando a gente lava a louça lá em casa, dá descarga, toma banho, essa água ela vai para o nosso esgoto, que geralmente quando nós temos no nosso bairro saneamento básico, ou seja, a gente tem o serviço ali da Sabesp, a Sabesp geralmente ela trata esta água antes dela voltar para o rio. Então, se nós não tivermos esse tipo de serviço no nosso bairro e os canos da nossa casa sair direto para o rio, essa água não é tratada e isso vai acabar poluindo e danificando este rio. Número 3. Conservar as plantas que formam a mata ciliar. Isto é, então o que é uma mata ciliar? Aquela que se desenvolve ao longo das margens dos rios. Está vendo no desenho? Então, todas as plantas e árvores que nascem aqui na margem do rio, ela é chamada de mata ciliar. Esse é o nome que a gente dá para esta mata. Então, vamos lá? Aí vai ter a compreensão da leitura, né? Então, número 1. Por que devemos preservar os rios? Eu vou responder aqui. Volto lá no texto, né? Por que devemos preservar o rio, né? A gente pode encontrar lendo novamente o texto. Então, é só prestar atenção, ó. Por que a gente deve cuidar dos rios? Ó, devemos cuidar dos rios para quê? Aí eu vou responder aqui. Número 2. O que a água poluída ou contaminada pode causar nos seres vivos? Volto lá no texto. Olha o que está falando da água poluída e contaminada. Vou ler novamente esta parte do texto para responder aqui essa pergunta. Número 3. Quais atitudes ajudam a preservar os rios? Volto no texto. Olha quantas atitudes nós temos aqui. Eu vou resumidamente, né, colocar aqui a minha resposta, tá bom? Então, eu vou responder aqui a número 1, aqui a número 2 e aqui a número 3. Depois bate uma foto e manda para a Pro. Faça a sua parte, aqui na página 17. Então, a Pro, ela fez uma adaptação a essa atividade, porque nós estamos em período de pandemia, aonde precisamos ter isolamento social e a gente, assim, tem que evitar aglomerações, não é isso? Então, a Pro adaptou. Então, vamos lá. Você conheceu algumas atitudes que ajudam a preservar os rios, não foi isso que nós lemos? Nós tivemos lá 3 atitudes bem importantes. Mas será que todas as pessoas conhecem essas atitudes? Será que todo mundo conhece? Que tal pesquisar se essas atitudes são praticadas no lugar onde você vive? E depois escrever uma carta para os responsáveis pela gestão dos rios, destacando a importância de preservá-los. Nesse momento, a carta não vai ser direcionada a quem cuida da gestão dos rios, mas aqui para a gente estar conversando e aprendendo um pouco mais. Então, vamos seguir as etapas aí para poder fazer esse trabalhinho. Então, reúna-se com a família. No livro está escrito com os colegas da turma, mas nós estamos remotamente, né? No ensino à distância, no ensino híbrido. Então, nós vamos fazer com a nossa família. E faça uma pesquisa para saber se os rios do lugar onde vocês vivem estão poluídos.
Então, qual é a pesquisa? Será que os rios perto aí da casa de vocês estão poluídos? Procurem descobrir se as pessoas costumam jogar lixo nos rios, se o esgoto é tratado e se as plantas que formam a mata ciliar, que é aquela mata que nasce em volta do rio, estão preservadas. Ou se foram lá, cortaram todas as árvores, arrancaram todas as plantas que estavam em volta deste rio aí perto da sua casa, tá? Bom, continuando. Pesquisem também imagens de jornais, então você pode procurar no jornal ou na revista, ou você pode desenhar, porque às vezes você não tem este material em casa. Você pode fazer um desenho que mostrem a condição dos rios e acompanham legendas. O que são legendas? São frases que explicam a imagem. Então, por exemplo, eu desenhei lá o rio. Vamos supor que o rio perto da minha casa está poluído. Então, eu vou desenhar e vou colocar lá no desenho uma garrafinha, papel, né? Lata, porque está poluído. Eu vou colocar uma frase embaixo do meu desenho explicando esse meu desenho. Então, rio, perto aqui do bairro onde eu moro, poluído, por exemplo, tá? Depois, escreva uma carta para os responsáveis pela gestão dos rios, relatando os problemas pesquisados e destacando a importância de preservá-los. Vocês podem colar as imagens pesquisadas na carta. Então, nós não vamos escrever para a gestão dos rios, é uma carta que a gente vai escrever para a nossa turma mesmo, e a gente pode, ao final da carta, fazer esse desenho ou colar, né, uma imagem com a legenda embaixo. Vocês podem seguir este modelo que está no livro de vocês, tá? Então, posso então fazer igualzinho? Está aqui? Pode, só vai mudando as informações. Então, por exemplo, aqui, turma 42. O nosso não é turma 42, é turma do quarto ano B. Da escola Bom Sucesso, não. Aqui nós vamos mudar, vamos colocar Escola Estadual Antônio Luiz Barreiros. Avenida dos Pássaros, número 96. Não, nós não vamos pôr este endereço. Quem quiser pode colocar o endereço da escola ou nem precisa colocar, tá? Aqui a carta começa assim: Pouso Alegre, né? Nós vamos colocar São Vicente. Aqui está 30 de março de 2019. Nós vamos colocar o dia de hoje, 12 de março de 2021. Senhora Secretária do Meio Ambiente, pode copiar igualzinho, está aqui. Gostaríamos de alertá-la, né, sobre a situação dos nossos rios. E aqui não precisa ser exatamente esse texto. Por quê? A gente vai escrever aqui o que nós pesquisamos. Então, o rio aí perto do bairro que você conseguiu pesquisar, ele está poluído? Ele não está poluído? Como que ele está? E aí depois, para finalizar a carta, atenciosamente, turma do quarto ano B. Depois, você pode, né, colocar aqui no final da sua carta um desenho do rio, certo? Com a legenda embaixo. Então, é uma coisa simples, é uma carta simples, aonde você vai escrever aquilo que você pesquisou do rio aí perto da sua casa. Depois, você vai tirar uma foto e vai mandar para a professora, tá certo? Então, vamos lá. Então, mande uma foto aí das atividades no meu particular. Então, onde você encontra o telefone particular da Pro? É o do grupo do WhatsApp que a Pro criou da sala de aula. Me procura no particular, só bate a fotinho lá do livro, do caderno, manda que eu corrijo e dou uma devolutiva para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E a Pro também vai deixar um vídeo de uma história muito bacana só para vocês ouvirem, tá bom? E eu espero que vocês curtam aí a historinha do vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau!